Graça e paz, irmãos e irmãs. Gostaria de, neste dia, dar continuidade à nossa proposta de estudo da escola dominical, abordando o assunto que é a introdução à Bíblia, introdução à palavra de Deus. Nessa primeira etapa, nós estamos abordando os blocos literários da palavra de Deus, da Bíblia. Nós já percorremos os blocos literários do Antigo Testamento. Agora nós estamos abordando os blocos literários do Novo Testamento. Na aula passada nós fizemos uma introdução aos evangelhos como gênero literário. Hoje nós iremos dar continuidade, estudando, refletindo, aprendendo mais sobre o gênero literário das cartas no Novo Testamento. O meu propósito não é fazer um estudo muito profundo, mas é agora, nessa primeira etapa, fazer um panorama dos blocos literários. A segunda fase que eu gostaria de estudar com a igreja é a fase da introdução aos livros, livro por livro, introduzindo ali o estudo dos livros. A terceira fase é estudar a teologia de cada livro, a mensagem por trás de cada livro da Bíblia. Mas, neste momento, nós iremos nos ater às cartas do Novo Testamento. Então, eu gostaria de destacar esse estudo. Então, não é um estudo aprofundado, mas é uma visão panorâmica das cartas do Novo Testamento. No Novo Testamento são 27 livros. 27 livros. Desses 27, 21 desses escritos são cartas. Então, nós temos no Novo Testamento 21 cartas, que dá aproximadamente 35% do Novo Testamento tem um conteúdo que é carta, são as cartas. O cânon do Novo Testamento, a estrutura do Novo Testamento, ela é composta dos 4 evangelhos, os 3 evangelhos sinóticos, o evangelho de João, os 4 evangelhos, um livro no meio, que é o livro histórico, que é Atos dos Apóstolos. Depois vem o bloco das cartas de Paulo, corpo de carta paulinas. Depois vem as cartas gerais, depois vem o Apocalipse, o livro da Revelação. Então nós vamos estudar. Nas cartas paulinas, nós encontramos as cartas para as igrejas, pode ser dividida as cartas paulinas em carta para a igreja, as cartas pastorais, que são a carta para líderes da igreja, e tem uma carta que ela é pessoal, ela é direcionada a uma pessoa. Então nós vamos estudar. Nas cartas gerais, que são as cartas aos Hebreus, carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3º João e Judas. Essas são as cartas gerais, que alguns chamam de universais, elas são gerais. E por fim nós temos o Apocalipse, que é o livro da Revelação. Eu gostaria de destacar, está no estudo que eu enviei para os irmãos e as irmãs, o papel do livro de Atos no Novo Testamento. Não vou abordar o Atos agora diretamente, mas eu vou fazer também uma visão panorâmica do livro de Atos, nas principais questões. Uma coisa interessante é que nós temos o Antigo Testamento, e nós temos o Evangelho de Mateus, que é colocado ali depois do Antigo Testamento para fazer a ponte dos profetas do Antigo Testamento para o cumprimento das profecias a respeito do Messias, que é Jesus. Então nós temos como ponte ali Mateus. Depois que os evangelhos são colocados, os 4 evangelhos, é colocado o livro de Atos, que faz a ponte dos evangelhos para as cartas paulinas.
O livro de Atos, ele é essencial para se entender a história das origens da igreja. Por exemplo, voltando ao que eu conversei na aula passada também, se nós tirarmos da Bíblia o livro de Gênesis, nós não entendemos a origem do mal, do pecado e por que nós vivemos essas situações, e também não haveria necessidade de um Salvador se não tivesse o livro de Gênesis. Então o livro de Gênesis é essencial porque ali está o livro dos começos. Os evangelhos são os livros que falam sobre a vida de Jesus. Logo, se não houvesse os evangelhos, não haveria ali o conhecimento dos feitos de Jesus. Então são livros essenciais. O livro de Atos, se não houvesse na Bíblia, nós não saberíamos de nada a respeito da igreja primitiva e do nascimento da igreja. Porque é Atos que registra o nascimento da igreja cristã, e esse livro ele faz a ponte para as cartas paulinas, que é a parte doutrinária da Bíblia. Então, o Novo Testamento ele pode ser dividido desta maneira. Uma coisa interessante é que o livro de Atos ele relata da última aparição de Jesus Cristo, ressurreto, e ele vai até Atos 28, que fala do encarceramento de Paulo, da prisão de Paulo em Roma. Então ele aborda desde a última aparição de Cristo até o aprisionamento de Atos. Então ali está a história de toda a igreja. O apóstolo Paulo, nós só sabemos quem é Paulo porque Atos capítulo 9 fala da conversão de Paulo. Logo, se não houvesse Atos, como é que nós poderíamos estudar as cartas de Paulo? Quem era Paulo então? Porque Paulo ele não faz a apresentação dele nas cartas, o que aconteceu na conversão, ele toca em alguns momentos lá, mas não está claro. Nós só sabemos quem é Paulo através do livro de Atos. Então, Atos é um livro extremamente essencial para o entendimento do plano da salvação e os propósitos de Cristo. O Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou. Então, uma coisa interessante é que na divisão de Atos, Atos vai até o capítulo 28. Do capítulo 1 ao capítulo 12... o personagem que mais se destaca é Pedro. Alguns acham que poderia ser chamado o livro de Atos dos Apóstolos, como quer dizer, Atos de Pedro e Atos de Paulo. Outros dizem que pode ser chamado também Atos do Espírito, porque ali está o derramamento do Espírito Santo em Pentecoste e a direção do Espírito Santo à sua igreja na caminhada da missão. Uma coisa interessante é que essa primeira parte, a palavra-chave da primeira parte do livro de Atos é arrepender. Ali tem a pregação de Pedro, de Estevão. A segunda parte, que vai do capítulo 13 ao 28, o personagem principal é o apóstolo Paulo. Então, ali, 9 fala a conversão de Paulo, e dali Paulo vai fazendo as viagens. E a palavra-chave da segunda parte do livro de Atos é a palavra crer. Então, com Paulo ali, Paulo vai plantando as igrejas e vai pregando a fé em Jesus Cristo, no Jesus Cristo que ressuscitou. Que a base da teologia de Paulo é o Cristo ressurreto. Uma coisa interessante é que depois de Atos é que nós podemos entender o papel das cartas paulinas. O Evangelho fala a vida de Jesus, Atos fala a história da igreja e as cartas de Paulo e as cartas gerais, elas trazem a doutrina para a igreja. Uma coisa interessante é que nós vamos agora fazer uma introdução sobre cartas. Falar sobre cartas no século XXI parece que é meio fora do contexto. Porque cartas, para os mais antigos, representa muita coisa, porque no Brasil, para nós, era uma comunicação. Era
se enviava carta apaixonada, né? Vários tipos de carta era enviado. Então tem vários tipos de carta. Então antigamente a correspondência era carta. Se demorava muitos dias para chegar, ia lá naquele estojo do correio, colocava a carta lá, o carteiro ia lá, abria e levava para os destinatários. Mas hoje nós não usamos mais carta. Hoje não está se usando nem e-mail mais. Já é Zap, vão surgir outras coisas por aí. Mas quem recebia uma cartinha apaixonada, hoje sabe o que é carta. Já tinha menina que mandava até a cartinha com perfume. Né? A pessoa fica, olha o perfume dela. Então a carta tem um significado muito grande para uma geração passada. Essa geração não significa muita coisa. Mas para os primeiros séculos, a carta era essencial. Para o primeiro século da história, para a igreja primitiva, as cartas eram essenciais. Por que a carta era essencial? Porque a carta era um recurso que se usava para alcançar as pessoas a longa distância. Então, a carta ela tinha essa facilidade. A pessoa enviava a carta, demorava muitos dias, mas as cartas chegavam e ali estava a mensagem da pessoa, ali estava o conteúdo que a pessoa queria enviar para outra. E no começo da igreja ali, os autores das cartas do Novo Testamento, eles, influenciados, né, pela cultura que tinha-se de mandar carta, eles enviavam as cartas. E as cartas, a carta, na verdade, ela preenche a ausência da pessoa. Quando os autores enviavam a carta, eles estavam, de alguma maneira, se fazendo presente através da carta. Eu coloquei nos estudos aí que a carta, ela, na verdade, gerava uma sensação de proximidade do autor. Coloquei alguns versículos aí por extenso, onde os autores eles falam que eles, mesmo ausentes, eles estavam atentos ao que estava acontecendo nas igrejas, nas comunidades de fé. Então, as cartas tinham essa facilidade é como se tivesse ali a presença da ausência. O Rubem Alves, ele fala que a saudade é a presença da ausência. Ele falava isso. No caso da carta, é como se o autor tivesse ausente, mas a carta significava a presença dele, a fala dele. E em determinado momento, o apóstolo Paulo, segundo 1 Coríntios 2,5, ele fala, vou ler aqui: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Então Paulo fala, eu estou distante, mas em espírito, em propósito, eu estou perto de vocês. Saiba que essa carta representa, dizendo que ele estava no mesmo propósito da igreja. Vou tomar aqui minha aguinha, tá? A minha canequinha de alumínio, que vem do meu filtrozinho de barro, né? Águazinha abençoada. Oh, maravilha! Dando continuidade, então, as cartas eram a presença do autor ali, mesmo ele estando ausente. Então, tinha essa facilidade. A igreja prezava por este tipo de correspondência. Uma outra coisa interessante é que quais eram as estruturas da carta. Hoje não tem como falar, porque essa geração de hoje ela não conhece as estruturas de uma carta. Mas no Novo Testamento, a carta ela era organizada, a estrutura dela, eu coloquei no estudo aí, a seguinte forma. Primeiro ela apresentava o nome do escritor, do autor, geralmente, não em todas. Depois vinha o nome do destinatário também, não em todas, mas na carta de Paulo, a maioria sim, se falava o destinatário. Um exemplo, a igreja de Deus em Corinto. Essa carta é para a igreja toda lê.
Em Coríntios, para que a comunidade de fé se reunisse e alguém lesse aquela carta. Porque naquele tempo nem todo mundo sabia ler, pouquíssimas pessoas sabiam ler. O nível de analfabetismo na Bíblia nos tempos é muito alto. Poucas pessoas sabiam ler, poucas. Então alguém ali lia para aquela comunidade, e a comunidade ali era orientada nas doutrinas para seguir a fé cristã. Depois vinha uma saudação, geralmente a saudação de Paulo nas cartas dele é graça a vós outros e paz, é graça e paz da parte de Deus nosso Pai. E é uma saudação que nós usamos hoje baseado nas cartas. Quando no começo desse vídeo eu falei graça e paz. Então, graça e paz é uma saudação cristã que nós tiramos essa saudação das cartas de Paulo e das cartas do Novo Testamento. Então, olha só a influência das cartas na nossa fé cristã hoje no século XXI. Depois, geralmente, algumas têm oração, que Paulo orava, então dizia que estava orando, dizendo que estava dando graça pela igreja. Depois vinha o corpo da carta. O que é? Depois vinha o assunto da carta discorrido. O conteúdo da carta vinha logo depois. Depois vinha a saudação final, tinha uma saudação final e a despedida, que geralmente terminava com a palavra de bênção. Então, essa é a estrutura da carta de Paulo para as suas igrejas ou as pessoas. Interessante que quais são as finalidades das cartas nesse tempo do século I? As cartas do Novo Testamento. A primeira finalidade era refletir sobre os problemas concretos da comunidade. Então, a carta ela era direcionada a combater um problema que estava acontecendo em determinada igreja, ou então para orientar alguma pessoa sobre alguns problemas. Logo, para você entender uma carta, você tem que primeiro entender para quem que a carta foi escrita. Se você, que era do tempo da carta hoje, guardou alguma carta e for lá e pegar essa carta, você tem que entender qual era o tempo, a data lá, qual era o tempo, qual era o tempo que você estava vivendo, que você recebeu aquela carta, quem enviou a carta para você, qual era o assunto. Então, da mesma forma, as cartas elas eram recursos para trazer a reflexão dos problemas que aconteciam na igreja. Então, alguém da igreja chegava ao apóstolo Paulo e dizia, olha, por exemplo, na carta aos Coríntios, Chloe chegou para Paulo e falou, olha, tá tendo um maior problema lá, o pessoal está brigando lá, não dá, o pessoal está cheio de dons lá, mas está tudo bagunçado, o culto está todo bagunçado, e estão brigando lá entre eles lá, a Santa Ceia estão fazendo de qualquer maneira. Então a igreja em Corinto estava uma bagunça, a ceia estava sendo desrespeitada, e estava uma loucura lá, não tinha organização. Então Chloe foi lá para Paulo, e Paulo enviou uma carta aos Coríntios para corrigir esses problemas. Então, para você entender Coríntios, você tem que entender o que estava por detrás, qual era o problema que estava acontecendo ali. Então, toda a carta de Paulo que você lê, você tem que entender qual é o problema que está acontecendo. Hoje é muito fácil, porque hoje as bíblias de estudo elas já dizem. Tá? Antigamente a gente tinha que buscar recursos em outros lugares, comprar dicionários separados. Hoje não. Então, a lista vai dizer o que está por detrás daquele assunto de Paulo ali. Outra coisa interessante é que as cartas serviam para orientar a fé em um mundo marcado pelo comércio, pelas diversas culturas e religiões. Vou dar mais um exemplo, a igreja de Corinto, que vivia ali numa área que era portuária, uma cidade que era portuária, porque uma cidade portuária, ela recebe todo tipo de pessoa de vários lugares, marinheiros, então ali tinha prostituição e tal, e a carta aos Coríntios, ela vem orientar o povo ali como lidar com as coisas. Por exemplo, lá era uma área muito comercial, portuária e comercial, e lá se vendia as carnes,
que era sacrificada aos deuses, outros deuses. Então Paulo também orienta isso na carta, olha, cuidado para comer isso aí, mas não tem como evitar. Aí ele orienta lá, quando a gente entrar na introdução da carta, a gente vai entender. Então existia esse ensinamento do apóstolo Paulo. Firmar as convicções do cristianismo, e que caminhou ali, né, no meio da religiosidade, no meio do comércio. Então o papel da carta era orientar as igrejas naquele tempo, no tempo do primeiro século do cristianismo. Então, uma coisa interessante e aí assim, você fala, mas eram cartas, mas por que essas cartas se tornaram a palavra de Deus? Por que essas cartas elas se tornaram a Bíblia? Se são cartas para determinados fins, isso é uma pergunta interessante. Mas uma coisa interessante é que quando o autor, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele escrevia uma carta para uma igreja, ele estava ali pensando não em montar a Bíblia no Novo Testamento. Ele não estava ali, olha, eu vou escrever essa carta aqui, depois eu escrevo a outra, aí eu vou juntar 1 Coríntios com Filipenses, eu vou juntar todas elas, aí depois eu vou dizer, olha, isso aqui Deus me inspirou e está aqui as cartas. Não, não foi assim. Cada carta ela foi escrita numa determinada data, para determinado assunto, para determinada igreja ou pessoa, com uma intenção diferente uma da outra. Agora, então nós temos que ter claro que o autor das cartas, ele não pensava que aquelas cartas seriam a Bíblia. Mas, na minha compreensão, existia alguém por trás que sabia que essas cartas chegariam ao século XXI e que nós estaríamos estudando a Igreja Metodista em São Gabriel, hoje as cartas de Paulo como a palavra de Deus, a doutrina de Jesus Cristo, pela qual nós nos orientamos. Mas o Espírito Santo inspirou esses homens. O Espírito Santo inspirou as pessoas que organizaram a Bíblia, para que essas cartas elas fossem colocadas uma atrás da outra. Chegou um tempo que alguém, não se sabe quem, foi juntando esses escritos das cartas de Paulo e foi compilando elas. Isso depois de muitos anos. Talvez cópia dessas cartas. Então, diz que em 300 e pouco, 360, tem um escritor chamado Eusébio de Cesareia, que tem um livro chamado História Eclesiástica, que fala a história da igreja nos primeiros séculos, que também, depois de Atos, se não tivesse Eusébio de Cesareia também, nós não saberíamos como é que foram os primeiros tempos. Mas ele fala ali que 360 depois de Cristo, por aí, ele fala do Novo Testamento todo montadinho. Então alguém já tinha ali montado o Novo Testamento ali com as cartas, com cartas inspiradas. Teve outras cartas, mas outras cartas não foram tidas como inspiradas. Mas por quê? Porque essas cartas por que essas cartas foram aceitas e outras não? Porque essas cartas foram pessoas que tiveram, de alguma maneira, contato com Jesus Cristo. Um dos critérios era que os escritores bíblicos teriam que ter tido contato com Jesus Cristo. E Paulo teve. Então, os demais, a gente vê que tem. Só não Hebreus que não tem um autor, mas ele foi tido como inspirado. Mas Paulo viu Jesus Cristo em Damasco e teve experiência e recebeu a revelação de Cristo em seu coração. Então, é uma coisa interessante. Então, as cartas elas eram copiadas e elas circulavam ali nas igrejas para orientar a fé. Como é que essas cartas elas eram escritas? Essas cartas eram escritas numa situação assim, muito delicada. Existiam dois tipos de materiais que se usavam para escrever as cartas, que era o papiro e o pergaminho. O papiro era uma planta aquática que só tinha lá no Egito. Por ter só no Egito, ficava muito caro, dispendioso
trazer essas plantas lá do Egito. Mas pelos primeiros anos, a escrita nas cartas era feita em papiro. Eles colocavam umas faixas, recortavam e ia escrevendo ali. Escrevendo com o quê? Com carvão vegetal, uma goma que existia, que a gente não sabe o que é muito bem, mas era água e esse carvão que se colocava ali no papiro. Mais para frente, o papiro foi substituído porque na cidade de Pérgamo, que é uma cidade que aparece lá em Apocalipse, nas cartas de Jesus Cristo às igrejas da Ásia, tem a Pérgamo. E Pérgamo, ela tinha muitas, queriam fazer uma biblioteca lá. Só que foi interrompido o fornecimento de papiro do Egito para lá. Então eles começaram a pegar os couros de animais, de carneiro, e começaram a limpar, raspar, lustrar, e começaram a escrever as suas cartas ali. Então, por que chama pergaminho? Porque vem na cidade de Pérgamo. Então era um couro, era mais resistente do que o papiro. Então era assim que eram escritas as cartas. Em algumas situações as pessoas falam que escreviam, depois apagavam para escrever em cima de novo para poder aproveitar o couro, que também não era barato. Era caro. Tinha que limpar, não era qualquer couro, de qualquer maneira. E aí surge a necessidade de uma coisa que eu queria citar agora, é o uso dos amanuenses, que nós podemos chamar de secretários, que ajudavam a escrever as cartas. Os amanuenses eram pessoas que ajudavam. Por quê? Primeiro porque o nível de analfabetismo é muito alto, então nem todo mundo conseguia escrever uma carta. Então se chamavam os secretários, e os secretários iam escrevendo, e o autor da carta ia ditando a carta. Então assim, o autor ia ditando a carta e o amanuense ele ia escrevendo. Nós temos um exemplo disso, que eu coloquei aqui, que é na carta de Paulo aos Romanos. Nos últimos versículos, está escrito assim, ó: eu, Tércio, que escrevi essa epístola, vos saúdo no Senhor. Então, quem escreveu a carta aos Romanos? Quem ditou foi Paulo, mas quem escreveu foi Tércio. Então nós encontramos outros versículos que falam do papel dos amanuenses, dos secretários que escreviam. Então você pode conferir, aí está aí no estudo aí, Romanos 16, 22, 2 Tessalonicenses 3, 17. Então nós entendemos o papel do secretário. A carta de Paulo é uma das maiores. Outro detalhe importante. Pastor, qual era o critério de organização das cartas? O porquê que Romanos está na frente? Por que Filemon está lá? O critério estabelecido foi da maior para a menor. Então eles pegaram, depois de Atos, eles pegaram as cartas maiores, a maior quantidade de capítulos, e foram colocando na forma decrescente. Existe uma pequena ali, uma rupturazinha, mas foi assim, a carta de Paulo é a maior, depois nós vamos para Coríntios, então foram diminuindo. Se você olhar as cartas, elas vão diminuindo os capítulos. Então, esse é um detalhe interessante. As cartas, no Novo Testamento, elas são organizadas, as cartas paulinas, elas são organizadas por tamanho. Por tamanho, né? Então, as cartas paulinas, ela tem essa característica que foram organizadas por tamanho de cartas. Uma coisa interessante é que nós vamos agora entrar nas cartas de Paulo, desenvolver mais sobre as cartas de Paulo. Depois nós vamos para as cartas gerais. Então nós temos essa proposta. Então o apóstolo Paulo, ele demorou 15 anos. O tempo corrido de 15 anos foram o tempo que Paulo escreveu suas cartas. Foram 15 anos
durante 15 anos foi que Paulo escreveu suas cartas. Uma coisa interessante é que Paulo ele escreveu para igrejas, escreveu para pessoas individuais, como nós já conversamos sobre isso. Então tem as cartas de Paulo coletivo e tem as cartas de Paulo pessoais. O corpo do Paulino, o corpo das cartas de Paulo, também tem as cartas da prisão, quando Paulo estava aprisionado em alguma das prisões por causa da palavra de Deus. Uma coisa interessante também, Paulo também escreveu para Filemon, que é uma pessoa individual. Então Paulo, ele é um grande escritor, ele escreveu 13 cartas, com a ajuda de secretário algumas, mas ele escreveu 13 cartas do Novo Testamento. Então foi a pessoa que escreveu mais no Novo Testamento, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que teve uma experiência tremenda com o ressuscitado, com Jesus Cristo, ali no caminho de Damasco. Uma coisa interessante é que eu não vou me ater a datas, porque depois nós vamos estudar a introdução dos livros, e aí a gente pode entrar um pouco mais sobre as datas das cartas. Um outro bloco de carta, depois das cartas paulinas, eu coloquei algumas coisas a mais sobre a carta de Paulo lá, mas eu já vou entrar agora nas cartas gerais. Depois do corpo paulino de cartas, aparecem as cartas gerais, que são as cartas aos Hebreus, carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, 1º, 2º e 3º João e também Judas. Essas são as cartas gerais. Essas são as cartas que geralmente elas são escritas não para uma igreja específica, geralmente, algumas. Elas são escritas para um grande número de igrejas em uma grande extensão territorial. As cartas gerais elas eram enviadas mais para os cristãos que estavam dispersos. Então não tinha uma igreja ou uma pessoa específica, a maioria delas, algumas têm no Novo Testamento. Mas as cartas gerais, elas são as cartas aos Hebreus, a carta aos Hebreus, que não especifica qual é o destinatário. Então, Hebreus não especifica qual é o destinatário, quais são as pessoas que ele envia. O que parece é que são pessoas que vêm de uma tradição judaica, porque um dos livros que falam mais, uma das cartas que fala mais sobre o Antigo Testamento é a carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus vem falar da superioridade de Jesus em relação ao sacrifício, aos sacerdotes, aos anjos, todas as tradições do Antigo Testamento. A carta aos Hebreus ela vem colocar Cristo como superior a essas tradições. A carta de Tiago ela é direcionada aos irmãos que estão dispersos das 12 tribos, no capítulo 1, versículo 1, que se encontram na dispersão. Então ele fala ali uma linguagem das 12 tribos, falando dos cristãos que estavam espalhados devido às perseguições, ou então por questão geográfica mesmo. Então Tiago ele escreve para essas pessoas. Então é uma dimensão bem mais ampla das cartas de Paulo. Então a carta de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, em 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 1, fala que Pedro escreveu aos eleitos e forasteiros na dispersão. E aí ele fala do Ponto, que é uma localidade, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele fala sobre ali essas regiões que ele escreveu para essas pessoas específicas, mas não para uma igreja só, mas para os irmãos, para as comunidades de fé que estavam ali localizadas. Em 1 João não tem os destinatários, não fala para quem foi escrito. 2 João
fala de uma senhora eleita, que alguns acham que é uma comunidade de fé e seus membros. Terceiro João escreve a um irmão chamado Gaio, que provavelmente seja um membro da igreja que é destinatário da segunda carta de João. E por fim Judas, que não cita também os destinatários dessa carta. Eu coloquei aqui umas ênfases no estudo aí, específica das cartas gerais. Quais são as ênfases dessas cartas? As ênfases delas são, por exemplo, Hebreus. Hebreus, o conteúdo dela é direcionado a um público mais judaico, provavelmente, falando da superioridade de Cristo em relação a tudo aquilo que vinha do Antigo Testamento, as tradições do Antigo Testamento. Carta de Tiago fala sobre fé e obras. É uma carta muito boa, porque é uma carta que ela é muito ética, ela fala do comportamento ético, ela fala da língua, ela fala de tantas coisas, mas ela relaciona a questão da fé e das obras. O apóstolo Pedro ele escreve para ativar a esperança nas comunidades de fé para a qual ele escreveu, porque as comunidades estavam passando perseguições, e ele escreveu essas cartas para animar o povo para não desistir. Quando a gente entrar nas traduções, das introduções das cartas, a gente pode tratar esse assunto. E João escreve sobre o tema do amor. Principalmente a primeira carta de João é onde aparece muito a palavra amor, como os escritos do Evangelho de João, que fala muito sobre o amor, a palavra amor. Judas ele fala também sobre apostasia, quer dizer, desistir da fé, rejeitar Jesus. Então, essas cartas elas têm uma intenção, um propósito, sempre de combater aquilo que estava acontecendo e as dificuldades enfrentadas pelas comunidades de fé, sendo elas identificadas ou não. Eu queria agora entrar na tradição das cartas. Uma coisa interessante, que dentro de todas as cartas de Paulo, as cartas gerais, todas elas têm algo que tem uma tradição lá dentro. O que é tradição? Tradição são os ensinos que já eram corriqueiros dentro das comunidades de fé. Então a gente chama de tradição. Eram as doutrinas já estabelecidas, eram hinos, eram maneiras de adorar, eram adorações. Então dentro da tradição das cartas a gente encontra ali pequenas tradições das comunidades de fé. Quero dar um exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando se converteu, a palavra de Deus diz que ele ficou 3 anos separado, porque ele foi perseguido, lá em Jerusalém. E depois ele teve, no capítulo 1 de Gálatas, versículo 18, está escrito assim, decorridos 3 anos, então, que é Paulo falando, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas, apóstolo Pedro, e permaneci com ele 15 dias. Então, naqueles 15 dias, ou talvez outros tempos, Pedro falou de muitas coisas para Paulo. Pedro explicou muitas coisas para Paulo. Então, é provável que ali Paulo participou da Santa Ceia e viu ali o apóstolo Pedro ministrar a Santa Ceia para a comunidade. Então, ele acompanhou o apóstolo Pedro e o apóstolo Pedro foi fazendo ali as coisas e o apóstolo Paulo ele foi aprendendo como fazer na igreja. Claro, nós entendemos que o apóstolo Paulo recebeu muita revelação de Jesus Cristo diretamente.
Porque ele fala em outras ocasiões que ele recebeu a revelação, que ele recebeu, que Cristo deu a ele algo. Em outras passagens, por exemplo, em 1 Coríntios 15, versículo 3, Paulo fala assim, ó, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. O que ele recebeu? Aí ele explica que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras. Então Paulo recebeu ali um ensinamento da igreja. E ele estava passando para a igreja aos Coríntios aquilo que ele tinha recebido da igreja em Jerusalém, igreja mãe. Então é muito interessante. Na ceia, ele fala assim, ó, porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então ele vai falando ali das palavras de Jesus que aparecem lá no final dos evangelhos. E Paulo escreveu antes dos evangelhos. Então, quem falou as palavras em primeiro lugar não foi os evangelhos, foi Paulo. Paulo foi o primeiro a falar sobre essas palavras da ceia. Os evangelhos foram escritos depois de Paulo. Por exemplo, o evangelho de Marcos, provavelmente 65. A carta de 1 Coríntios foi 50, 51, 52, por aí. Então, foi bem antes. Então, Paulo falou da ceia antes dos evangelhos. Então, Paulo usou as tradições para que ele aprendeu na igreja e transmitiu para a igreja onde ele estava plantando. Eu destaquei aqui nos estudos algumas formas de tradições, de tradição, aí que se encontram dentro das cartas. As cartas, elas não são somente umas cartas corridas. A pessoa vai escrevendo a carta ali, não. Dentro das cartas aparecem vários gêneros literários pequenos, várias tradiçõezinhas, vários louvor. É como se, eu vou dar um exemplo, por exemplo, aqui eu destaquei que dentro da carta tinha hinos, tinha músicas. Por exemplo, Filipenses capítulo 2 é uma música. Colossenses capítulo 1, versículo 15 a 20, eram músicas. Eram músicas que a igreja cantava. E aí está destacado aí as músicas que a igreja cantava na igreja primitiva. É como se eu mandasse uma carta para vocês, ou vocês mandassem carta para mim, e viesse com louvor. Fernandinho de Campos, aqui um louvor aqui, falando sobre Cristo. Então, eram os louvores que a igreja cantava, também se encontram dentro das cartas. Dentro das cartas também se encontram as profissões de fé, confissão de fé. Nas cartas também aparecem as palavras da ceia, que eu acabei de mostrar, 1 Coríntios 11. Dentro da carta aparecem umas listas que já circulavam dentro das comunidades de fé, que foram colocadas nas cartas, que são as listas de virtudes e vícios. Por exemplo, eu coloquei aqui a lista de vícios, aí coloquei as passagens que falam sobre isso, listas de virtudes. Então, tudo isso aparece nas cartas. Aparecem admoestações aos membros da casa, aos casados, aos pais, aos filhos, aos escravos e senhores. Então, são orientações para essas classes que estão escritas ali nas cartas. Lista de obrigações que é direcionada para os obreiros da igreja, como Timóteo, Tito. Aparece mais Timóteo e Tito, que são cartas pastorais, são cartas escritas para líderes cristãos. Tem 3 cartas que Paulo escreveu, 1º e 2º Timóteo, Tito, que Paulo escreveu para líderes cristãos, que no caso Timóteo e Tito, para orientá-los a como viver na fé, como ser um grande líder, como se portar em relação à igreja, à comunidade de fé, onde eles estavam ali pastoreando. Declarações de fé também apareciam. Declaração da fé em Jesus Cristo, na cruz, aparecia dentro das cartas. Tá aí as palavras destacadas nos versículos aí no estudo. E por fim, apareciam as doxologias,
que são as palavras de adoração. E essas palavras, elas eram palavras que louvavam a Deus, que elas estão escritas mais ou menos assim: louvado seja Deus. Então, em 2 Coríntios e algumas outras passagens aparecem esses momentos onde as cartas trazem a adoração ao Senhor, tempo de adoração ao Senhor. E aí isso mostra que, com tudo isso, as igrejas, as cartas, o conteúdo das cartas nos mostram que dentro da igreja do primeiro século, as igrejas onde Paulo plantou, Tiago, aos Hebreus, elas eram igrejas dinâmicas. Tinham seus hinos, tinham suas confissão de fé, tinham suas doutrinas, todas formadas. Por isso, irmãos, é tão interessante a gente estudar as cartas paulinas e as cartas gerais. Esse foi um breve estudo sobre as cartas. Que ao lermos as cartas, possamos primeiro entender para quem a carta foi escrita, mas entender que ali também é a escritura sagrada, que foi inspirada, porque a palavra de Deus, que toda a escritura foi inspirada por Deus. As cartas de Paulo, elas são reconhecidas diante de Deus como palavra do Senhor. Algumas coisas, elas são direcionadas para as igrejas, mas que nos orienta a viver a fé no século 21. Que Deus os abençoe, que vocês façam bom proveito quando vocês forem ler as cartas. E nossa próxima aula é sobre o livro da Revelação, fechando como último bloco literário do Novo Testamento. E em seguida, se Deus permitir, estaremos entrando na introdução dos livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, livro por livro. E numa próxima etapa, se Deus permitir, estaremos estudando as mensagens, a teologia de cada livro. E assim, irmãos, o estudo da Bíblia é inesgotável. Que Deus abençoe. Obrigado por vocês estarem estudando junto com a gente. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.